Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do De Frente com o CEO. E hoje a nossa conversa vai ser com ele, que lidera uma das maiores marcas de moda do Brasil, André Faber, CEO da Riachuelo. André, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com você. Obrigado, Laiane, obrigado a todo mundo da Exame por ter me convidado. Muito obrigada também por abrir a porta do seu escritório. Estamos aqui direto do seu escritório em São Paulo para falar sobre liderança, para falar sobre carreira e também de negócio. Bora lá? Lógico, vamos. Este episódio conta com patrocínio da EY e da Sankhya. Eu gosto muito de ouvir sobre a origem do CEO, antes mesmo de ocupar a cadeira aí de CEO. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua origem, onde você foi criado, onde você nasceu. A minha história começa muito antes de eu nascer, principalmente meus pais, eles são imigrantes. Principalmente o meu pai, ele tem uma história ele nasceu no final da Segunda Guerra Mundial na Europa. Aí ele veio para o Brasil com 9 anos, ele ficou vários anos como refugiado de guerra e chegou ao Brasil, imagina, com 9 anos, 1954. De qual país, André? Meu pai, na verdade, era para ter nascido na Polônia, mas os pais dele fugiram da guerra, se esconderam na Ásia. Meu pai nasceu no Quirguistão, aí meu pai foi refugiado muitos anos. Aí ele passou alguns anos em Israel, aí tinha muita guerra lá também, aí meu avô se cansou e veio para o Brasil recebeu ele em 54. Às vezes a gente não sabe, não entende muito bem porque as coisas acontecem, mas eu, por incrível que pareça, eu nasci no mundo da moda. Meus avós maternos tinham loja no Zé Paulino, que é um polo têxtil aqui de São Paulo. Eu cresci no meio de costureiras, eu me lembro de brincar de carrinho em mesa de corte, que era um lugar maior para você poder, para eu ter um pouco mais de espaço. Como filhos de imigrante, meu pai sempre falou muito para mim, tem que estudar, tem que fazer engenharia, porque você faz engenharia e você depois decide o que você vai querer ser da vida. Vou te falar que eu fiz a engenharia do primeiro dia até o último dia. Eu sabia que eu não ia ser engenheiro. Você imaginava que você queria ser ali? Queria, acho que ter uma função de gestão geral. Eu pensava muito em ser empreendedor um dia e sabia que não queria ser engenheiro. Até no final, quando você termina a faculdade, eu fui fazer alguns trabalhos de engenheiro para ter certeza que eu não queria ser. Aí eu acabei indo trabalhar numa consultoria. Nessa consultoria eu fiquei mais de 10 anos, tive a oportunidade de fazer um mestrado em administração durante esse período, me formou como um gestor mais amplo. Aí nesse período eu também comecei a trabalhar em empresas de varejo, em marcas. Nesse período eu conheci o Boticário. Fiquei fazendo um trabalho longo desde 2005 para o Boticário. Acabei indo trabalhar no Boticário como executivo a partir de 2010. Fiquei lá por mais de 10 anos, saí lá no meio de 21, aí fui CEO da Dafit, no segundo semestre de 21, depois de só ter trabalhado com moda como criança, voltei à moda só há 3, 4 anos atrás, e agora estou aqui na Riachuelo há 2 anos e meio. Então fui meio que um engenheiro que queria fazer coisas mais amplas, que acabou indo para a consultoria por não saber muito o que queria, e acabei me apaixonando por esse mundo de marcas, por esse mundo de desenvolvimento de produto, por esse mundo de gestão, e estou aqui hoje e me sinto muito realizado. Essa não é a sua primeira experiência como CEO, né? Você a minha segunda experiência. Em 2021 também, Eu fiquei 1 ano e meio como CEO da Dafit e agora estou há 2 anos e meio aqui. Então sou CEO há um pouquinho mais de 4 anos. Bom, e o que fez você aceitar o convite de ser CEO da Riachuelo? Olha, eu acho que foi um lado mais intuitivo, emocional e um lado também mais racional. Vou começar pelo emocional. Eu acho que eu senti da Riachuelo sempre uma marca com muito vontade de fazer, acionistas, em todas as conversas que eu tive várias conversas com o Flávio, que é o presidente do nosso conselho, uma vontade muito grande de fazer, de transformar uma empresa muito longeva que sempre teve como visão gerar emprego, ajudar o Brasil no seu desenvolvimento e fazer. E eu sempre senti na minha vida essa vontade de ajudar o Brasil
é uma coisa que é parte do meu propósito. E nas conversas com a Riachuelo eu me senti muito em casa, assim, que esse lugar era um lugar que tinha tudo a ver comigo, uma coisa natural, assim, uma empresa brasileira que desenvolve produtos, tem a cadeia integrada, que também já tinha tido experiência com isso, que também opera com lojas próprias, que eu já tinha tido experiência com isso e gostava muito. E que o propósito da empresa era muito parecido com o meu propósito pessoal, de criar, de desenvolver produtos, negócios e também ajudar o Brasil a se desenvolver. Aí quando você vai para o lado racional, assim, pô, o que a empresa está vivendo, quais são os desafios, quais são as oportunidades, eu estudei bastante a empresa, eu vi que a gente estava saindo de uma pandemia muito machucado. No momento se falava, o mundo ele se move muito por moda, né? No bom e no mau sentido, mas ele vai sempre, todo mundo vai na mesma direção. E naquele momento estava todo mundo falando muito mal do varejo, das empresas de moda, que as lojas iam acabar, mas eu sentia que, na verdade, tinha uma oportunidade grande de revitalizar o negócio, de transformar o negócio, oportunidade de trabalhar melhor essa cadeia integrada, de evoluir a marca, de rejuvenescer a marca. E aí, há 2 anos e meio atrás, vim com essa crença e hoje estou muito feliz, acho que eu estou no lugar certo, uma empresa que me dá todos os dias muita oportunidade de fazer isso e que tem muita oportunidade ainda de fazer mais coisas, de melhorar. Depois a gente vai falar sobre varejo, mas a gente está aqui na sua casa, na sua nova casa, né? Não tão nova assim, há mais de 2 anos e meio você está aqui. Conta um pouquinho pra gente como é a sua rotina aqui. Você chega muito cedo, vai embora muito tarde? Como é que funciona? Você consegue colocar limite? Eu acho que eu consigo colocar limite. Eu tento não começar as agendas antes das 9 da manhã. De preferência eu começo até 9h30. Eu tento sair entre 7 e 7h30. Então uma rotina de 10 horas. Na manhã eu tento ter uma rotina para mim, seja... para acordar com os meus filhos, seja para fazer esporte, um momento assim, ou de cuidado da família, né, de cuidado da família, mas também de cuidado de mim, com esporte, e eu tento também sair umas 7, 7h30 e estar em casa até as 8 horas, de forma também a fazer a mesma coisa na outra ponta do dia, principalmente em relação aos meus filhos, etc. A agenda é bem puxada, ela pode ser infinita. Então, eu coloco esses limites nas pontas e aí no meio eu não coloco o limite. Normalmente eu almoço na sala. Aqui mesmo. Muitas vezes almoço aqui, às vezes almoço numa outra sala. Raramente saio do prédio, uma vez ou outra saio, almoço meia hora lá embaixo. É a forma que eu encontrei, nem estou dizendo que é a mais certa, de conseguir ter uma rotina produtiva de 10 horas de trabalho mais ou menos por dia. Mas que também tem essas pontas preservadas para que a gente consiga ter um bom equilíbrio. Boa. Falar sobre equilíbrio, saúde mental, vida profissional, você consegue fazer isso? Tem algum hobby? Como é a vida do André além do trabalho? Eu tento preservar essas pontas e essas pontas são dedicadas à minha família e dedicadas também a esporte. Então, para mim, acho que o esporte ele me dá muita... Ele me traz ao meu centro, me traz o meu melhor, ele acho que traz calma para mim, traz momentos também que muitas vezes eu estou sozinho e eu já começo a refletir sobre temas do dia, tenho um tempo de pensar, um tempo de que a mente... Pode parecer que não é tão calmo assim, mas assim, não é tão calmo, mas por outro lado dá uma acalmada na mente para que depois você chegue aqui e consiga fazer o trabalho de uma forma mais tranquila. Muito bom. Falando ainda sobre esporte, você criou uma plataforma de esporte aqui na Riachuelo, né? Conta um pouquinho sobre ela. Acho que não fui eu que criei, acho que a empresa ela tem um legado já no esporte. Esse legado do esporte ele tem muito a ver com a nossa missão de ajudar o Brasil, a criação de oportunidades, de possibilidades. A gente foi um dos primeiros patrocinadores do Ayrton Senna nos anos 80. O Ayrton ele foi correr na Europa muito graças a um patrocínio da Pool, que é uma marca nossa de jeans, que eu até estou aqui até usando hoje. A gente ao longo do tempo fez alguns outros patrocínios no esporte. A gente patrocinou a Rebeca Andrade até antes de ela ser campeã olímpica. A gente viu esse potencial e apoiou ela. E eu acho que o esporte ele representa esse Brasil da luta,
a gente vê muitos esportistas que vêm que com muita superação, com muita resiliência, com muita vontade, eles criam histórias maravilhosas. A história da Rebeca é uma, a história do Ayrton foi outra. A gente detectou agora a história do Ítalo Ferreira, que foi o primeiro campeão olímpico do surf, que ele é do Rio Grande do Norte, também vem de uma família simples, tem tudo a ver com o que a gente acredita, de que, tipo, que a gente com foco, com trabalho, acreditando no nosso potencial, acreditando no brasileiro, a gente consegue o incrível. A gente acredita muito nessa potência do Brasil, como o Brasil tem pessoas que são incríveis e que o esporte é uma plataforma que ajuda a gente a reforçar isso. Muito bom, falando ainda sobre esporte, eu tô vendo aqui no seu escritório, tem a jaqueta, ali da coleção das Olimpíadas, né? Tem algo aqui também no seu escritório que é muito especial para você? Ali no canto tem uma prancha do Ítalo que a gente ganhou agora, mas acho que aquele quadro, ele para mim é muito especial. A gente tem uma fábrica no Rio Grande do Norte. A nossa fábrica, ela está conectada com uma cadeia de fornecimento de mais de 100 oficinas de costura em mais de 40, 50 cidades no interior do Rio Grande do Norte. Nós somos o maior empregador direto do Rio Grande do Norte e a gente estima que para cada emprego direto são 4 empregos indiretos. Então a gente também gera muito emprego indireto. E aí numa viagem que eu fiz para o sertão do Rio Grande do Norte para visitar essas oficinas, para conhecer o trabalho da Riachuelo, do Instituto Riachuelo, eu estava numa cidade bem pequena, no Seridó, na região do Seridó, e um artista me parou, me cutucou assim no ombro e falou: André, me dá um minuto? Falei, claro. E ele tava com um quadro na mão e ele falou: olha, meu nome é Gabriel, eu sou de Caicó. Caicó é uma cidade, acho que 100 quilômetros de Mossoró, não é de Natal. E ele falou: olha, eu sou um artista plástico e o meu grande sonho é fazer uma estampa para a Riachuelo. Aí ele me deu o quadro, eu olhei e falei: nossa, cara, quadro lindo. Que iniciativa, né? Que ousadia também. Exato, que quadro lindo, novo. O Gabriel tem, acho que agora deve ter uns 23 anos, foi há 2 anos atrás, 21 anos, 22, assim. E aí eu falei: nossa, Gabriel, que lindo esse seu trabalho. Deixa eu ver seu Instagram. E na hora ali eu peguei o celular, abri o Instagram, olhei, falei: coisa linda, e falei: tá bom, vou passar aqui pro pessoal. E na hora mesmo eu mandei o Instagram dele pro nosso time de moda, de estilo. Falei: olha, esse aqui é o Gabriel, olha cada coisa linda. E o sonho dele é fazer estampas para Riachuelo. 9 meses depois, ele teve uma colaboração com a gente para celebrar os festejos juninos no Nordeste. A gente usou as estampas, ficou lindíssimo. No final é isso que para mim reflete muito o que a gente acredita. A gente está tão no meio do Brasil, a gente faz tanta coisa e tem tanta gente talentosa que às vezes só precisa de uma oportunidade, e para a gente é tão natural estar lá, falar com as pessoas e criar essas oportunidades, criar essas possibilidades. Então, e eu acho realmente a arte dele linda. Então ela para mim tem muito valor, o quadro, porque foi logo que eu cheguei, eu tinha 2 meses de empresa, eu fui conhecer o trabalho de forma muito natural. Eu mandei uma mensagem para o time de forma muito empreendedora e receptiva recebeu isso, abraçou, fez. Eu não falei: tem que fazer uma colaboração com o Biel. E a colaboração ficou incrível, faltou produto, vendeu, ficou lindo. Foi o típico assim, e acho que a carreira dele, inclusive, depois cresceu bastante. Outras marcas contrataram ele. Então, isso é fazer o Brasil que dá certo, é acreditar nessa potência do brasileiro. Tem tanta gente boa que às vezes só precisa de uma oportunidade. Só precisa ser escutada, né? Igual você fez. Muito bom. Bom, durante sua trajetória, eu tenho certeza que você teve experiências muito boas, como com o Gabriel, mas você também teve desafios. Sim. Certo? Como CEO, qual foi o seu maior desafio? Olha, eu acho que, olhando para o passado, eu tendo a olhar para o passado sempre de uma forma, assim, acho que é uma coisa do ser humano, eu também de uma forma otimista, dizendo assim: tudo que você passa, você sobrevive. Você aprende. Eu não olho para o passado de forma muito amarga, e falo: nossa, foi muito difícil. Eu acho assim, obviamente eu cheguei numa empresa nova,
e eu tinha que muito rápido conhecer o negócio, conquistar a confiança das pessoas e começar a ter ideias do que a gente precisava fazer. Na época o resultado não estava bom, a gente estava muito endividado e eu não sabia exatamente quanto tempo a gente ia demorar para reverter a situação. Então a situação em si era desafiadora, se você olhar de fora. Tanto que muitas pessoas falaram, nossa, André, você vai na Riachuelo nesse momento que está acontecendo tudo isso no Brasil. E eu acho que para mim até foi menos, eu não senti esse desafio tão grande. Quando eu escutei as pessoas, eu vi que a gente tinha muitos caminhos, as pessoas assim me falaram muito para mim de forma muito aberta, eles sentiram que eles foram escutados e depois eles abraçaram muitas coisas que a gente mudou e começaram a gerar muito resultado positivo. Então assim, acho que esse momento de chegada foi um momento de muita apreensão, e de muito, vamos dizer assim, desafio, mas sabe que eu não senti isso tanto. Eu acho que, na verdade, o grande desafio dos CEOs, assim, eu tô aqui há 2 anos e meio, e a gente está crescendo há 9 trimestres consecutivos, a gente está crescendo margem há 8 trimestres consecutivos, a gente saiu de prejuízo em 2023 para recorde histórico de lucro agora esse segundo e terceiro trimestre desse ano. E eu acho que o grande desafio é como você cria uma história de sucesso por 15, 20 anos. Como é que você cria diferenciais competitivos que tornam a empresa especial, ela mais forte e que a gente continua sustentando crescimento, resultado, cria essa potência. Então, eu acho que eu sempre sinto que o desafio está mais na frente do que atrás. Uhum. E eu acho que o grande desafio que eu sinto como CEO é isso, é criar essa máquina que continua gerando resultado positivo no longo prazo. Fazer o negócio acelerar, né? E falando agora sobre negócios, vamos entrar um pouquinho nessa área. Vamos falar agora sobre a expectativa de crescimento da empresa. Você falou que os 2 primeiros trimestres a empresa está indo bem, né? Conta um pouquinho pra gente como é que está a Riachuelo hoje, qual a expectativa para o final desse ano, para o próximo ano, quanto que vocês pretendem crescer no Brasil? A gente tem vivido um momento muito bom. A gente, há 3 semanas atrás, divulgou nosso resultado do terceiro trimestre, então já foram 9 meses do ano. A gente já tem um lucro acumulado esse ano de 190 milhões de reais. A gente tem crescido as mesmas lojas, que a gente chama de same store sales, acima de 10% nesse ano. Uhum. E a gente tem conseguido também trabalhar uma margem melhor, a gente tem uma fábrica muito grande, a maior fábrica de vestuário da América Latina, que também nos faz ser o maior empregador da moda no Brasil. E a gente vê o resultado sendo o nosso resultado melhor de todos os tempos. Então a gente está numa fase muito boa e a gente olha para o futuro também, que eu olho que eu estou só começando. Uhum. Eu já estou aqui há 2 anos e meio, mas minha sensação é de que ainda tem muita coisa boa por fazer. A gente tem feito muito investimento em zoom de produto, em melhorar os nossos times, em trazer tecnologia para produto, em trazer tecnologia para nossa fábrica, em trazer o melhor que o mundo da moda tem para o Brasil, Uhum. de uma forma muito democrática, competitiva. A gente tem investido bastante em loja agora, vamos começar a investir ainda mais. Quantas lojas hoje? O grupo ele tem 440 lojas. E mas quantos funcionários? No total do grupo são cerca de 32 mil. Gigante. Tem 10 mil na fábrica, 17 mil nas lojas e 5 mil entre escritórios, sem distribuição. Mas assim, a gente olha para frente, eu olho com muito otimismo que a gente tem um potencial de melhorar a experiência de loja. A gente vem agora em dezembro revelando uma nova loja conceito que a gente vai abrir em Pinheiros. Essa é uma novidade aqui que eu nunca contei para ninguém. Não. A primeira pessoa que eu estou contando E o que ela vai ter de diferente? é você. Eu acho que ela vai celebrar muito a nossa marca, essa marca que acredita na potência do brasileiro, que acredita em fazer moda democrática, de qualidade, a preços acessíveis e também criar uma moda de impacto, celebrando essa criatividade do brasileiro. Então a loja, em primeiro lugar, ela traz o que a Riachuelo acredita. Uhum. E em segundo lugar, a gente está trazendo tudo o que a gente tem de melhor em tecnologia. Então a gente investiu totalmente em
em RFID, que todas as nossas roupas têm sensores que fazem todo o monitoramento e a gente consegue saber a quantidade de estoque, como repor os produtos na loja. A gente também nesse último ano renovou toda a nossa tecnologia de self-checkout, que é o que você opera sozinho. Então a gente está com um novo self-checkout que a gente lançou agora há 2 meses. Essa loja também ela vai ter o que a gente tem de melhor em tecnologia. Então, assim, é a nova Riachuelo que a gente quer mostrar ao mundo com nossos produtos, com a nossa experiência, com a nossa tecnologia. Legal. Essa loja conceito, quanto que vocês investiram nessa loja? A gente não tá... Eu posso falar um pouco mais, assim, essa loja conceito, ela é para nos inspirar para o nosso modelo que vem à frente. Ela vai ser uma loja temporária, que ela tende a durar 1 ano. Ela é num lugar assim que a gente nunca teve loja, em Pinheiros, para a gente poder realmente estar num lugar onde as pessoas estão passeando, para conhecerem essa Riachuelo. É uma loja menor, de 300, 400 metros quadrados. A nossa loja típica ela tem de 1.500 a 2.000 metros quadrados, então ela não vai ter a Riachuelo completa. E ela é uma loja quase com um protótipo de lá a gente levar as ideias, explorar as ideias para levar para as outras lojas maiores. A ideia é atingir um público diferente ou não? A ideia é rejuvenescer a marca, é mostrar a qualidade do nosso produto, e a gente sabe que fazendo isso a gente vai conversar com o nosso público, que já gosta da Riachuelo, e vai falar, nossa, que legal, e para um público que fala um pouco menos com a gente, que vai dizer, nossa, a Riachuelo está diferente, deixa eu conhecer. Então, acho que é uma loja democrática para todo mundo. Muito bom. E você falou muito de inovação, tecnologia, e IA está nesse meio também, né? A gente está já dentro do nosso negócio, tem muita inteligência artificial embarcada. Então, acho que aconteceu no mundo nos últimos anos, foi o ChatGPT se popularizou, ele tem esse modelo conversacional, né, que muda a nossa vida, mas a IA já estava crescendo antes, mesmo com modelos mais sofisticados de gestão de dados, de algoritmos, e a gente já vem utilizando isso em precificação, em como a gente promociona, em planejamento de moda, em planejamento da nossa cadeia. Agora também a gente começa também a usar esses modelos conversacionais no nosso negócio. O nosso call center já está utilizando para alguns agentes que performam algumas funções que têm inteligência artificial conversacional para poder, do tipo, atender melhor, atender mais rápido, diminuir o tempo de espera. E muitas vezes, assim, para alguns temas, a AI ela é mais rápida que o ser humano. Para outros, ainda não. Boa. Ainda sobre tecnologia, o e-commerce, o quanto ele representa hoje das vendas da Riachuelo? Está significativo? Cresceu no último ano ou não? Ou as lojas ainda é muito forte? A gente vem trabalhando muito em evoluir a experiência do nosso e-commerce, ele tem crescido bastante. A gente tem um modelo de uma tecnologia própria, robusta, com a plataforma própria de tecnologia de e-com, a gente não compra de terceiros. Isso nos dá muita flexibilidade para poder desenvolver as features. Então a gente embarcou, por exemplo, um programa de cashback junto ao nosso cartão próprio dentro do nosso e-commerce. Isso, a nossa plataforma própria, ela propicia isso, que a gente consiga ter coisas que tem muito a ver com o nosso modelo. A gente tem crescido muito, a gente tem investido em melhorar a nossa logística, a logística também está boa. O nosso NPS ele é cerca de 85 e ele melhorou bastante nos últimos 2 anos. E é um canal bem relevante, é um canal que tende a ser cada vez mais relevante para a gente. E ainda sobre negócios, André, o quanto que vocês pretendem crescer em número de lojas, em faturamento? Olha, a gente, como eu te falei antes, né, a gente tem esse novo modelo de loja, que ainda está em fase de protótipo, que a gente vai revelar ao mundo agora em dezembro. A gente começou já a acelerar a nossa abertura de lojas. Depois a gente ficou bem parado durante a pandemia, como é de se esperar. Aí a gente abriu uma loja da Riachuelo em 2023. Esse ano a gente já está abrindo 7 lojas e a gente espera abrir a partir do ano que vem entre 15 a 20 lojas. A gente vê uma oportunidade grande ainda de entrar em lugares que a gente não está, e a gente
está vindo com um modelo novo que acho que é trazer uma nova experiência da Riachuelo. Então, estou bem otimista com esse crescimento de lojas, mas também a gente sabe que as lojas que a gente já tem, elas podem se modernizar, a gente tende a fazer reformas dessas lojas que a gente já tem. Então, assim, acho que esse modelo, a gente tem muitas lojas, a gente não pode, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, porque a gente não tem nem mão de obra para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas acho que a gente pode esperar nos próximos 5, 7 anos é uma virada muito grande da Riachuelo, é um novo modelo de loja, uma nova experiência, onde realmente a gente consiga, eu falo para o time sempre, tudo que a gente tem que fazer tem que melhorar, tem que elevar a experiência da Riachuelo, tem que mostrar nosso produto de forma melhor, mais clara. Enquanto isso, a gente está trabalhando aqui no escritório, com os fornecedores, com a nossa fábrica, para melhorar muito o produto, que já é um produto muito bom, que já é um produto que tem muita qualidade, com um preço bastante acessível. A gente tem melhorado ele cada vez mais, a gente tem investido em tecnologia, em básicos, em trazendo tecidos especiais por preços ainda muito, muito acessíveis. Então, é algo que a gente está bastante focado para levar a Riachuelo para esse próximo passo. Essa melhora de experiência que vem de melhora de produto, melhora de loja, melhora de atendimento, melhora do e-commerce. Muito bom. E olhando para o setor específico, porque o varejo é um setor muito competitivo, volátil também. Qual a sua expectativa com o setor para o próximo ano? Esse ano foi bom? O que você espera como CEO? Olha, eu acho que assim, o varejo pegou uma fama muito ruim na pandemia, obviamente porque as lojas fecharam, várias empresas tiveram resultados muito ruins, né? Eu gosto de nos colocar como uma empresa de moda que tem as lojas e a gente também tem um negócio de serviços financeiros muito fortes. Então, e aí eu olho para o nosso modelo de negócio de forma muito otimista, porque eu acho que uma empresa de moda que desenvolve produtos e tem uma experiência de qualidade, ela vence e ela conquista o consumidor independente do cenário do varejo. Eu acho que o varejo que não vence e que é o varejo que se deixa envelhecer, é o varejo que não cria diferenciais competitivos. E como a gente acho que tem melhorado toda a nossa experiência, tem revitalizado a marca, o crescimento está vindo e eu acredito muito que o futuro também vai nos apresentar crescimento, porque a gente está investindo na melhoria de experiência, na melhoria de marca, na melhoria de produto. E além disso, a gente tem uma camada de serviços financeiros que ajuda muito o nosso negócio a ir melhor. Isso a gente oferece crédito ao consumidor para nossas lojas, mas a gente também oferece outros produtos e é um negócio que tem dado bastante resultado. A gente chama ele a Midway. Então, a Midway também é parte importante do nosso ecossistema de negócios. Eu falo aqui, tenho falado que a gente tem 2 core business, um core de moda, que tem loja, e um core de serviços financeiros que navega muito intricado no negócio de moda loja. Então, tanto as nossas estruturas são bastante separadas, sistemas separados, times bastante separados, mas esse ecossistema da Riachuelo ele é grande, ele é complexo, o negócio da moda ele é todo integrado, parte de uma fábrica. Acho que nós somos um dos poucos modelos integrados e isso nos permite fazer produto com mais qualidade a preços competitivos. Isso nos permite também fazer produtos com mais sustentabilidade, porque a gente investe muito em sustentabilidade, com controle da cadeia. E aí nosso outro core aqui, ele vem junto e ele ajuda a tornar o nosso ecossistema e nosso modelo de negócio muito robusto. Boa. Esse é o seu olhar para a Riachuelo no Brasil, né? Existe expectativa de exportação? A gente vê muita oportunidade no Brasil ainda. Então, e a gente vem dessa fase a gente está numa fase ainda, eu chamo de transformação, a gente tem evoluído muito, a gente está muito focado em continuar crescendo o nosso negócio no Brasil. Vamos falar um pouquinho agora de sustentabilidade, porque a gente acabou de sair da COP30, né, em Belém, foi muito bom, mas queria saber da Riachuelo, quais são as frentes que vocês têm trabalhado quando o tema é ESG, sustentabilidade? Olha, a gente tem muita coisa que nos orgulha muito.
Poderia que a gente poder fazer uma conversa só sobre sustentabilidade, mas eu acho que em primeiro lugar não dá para não falar da nossa fábrica. A gente tem uma fábrica que faz cerca de 50% dos nossos produtos de moda. E na fábrica a gente acredita que a gente tem uma... É que a gente não comparou, mas eu acredito que a gente tem a fábrica mais sustentável do Brasil, porque a gente investe pesado nisso e isso nos dá uma vantagem competitiva em sustentabilidade. Então, por exemplo, o nosso jeans, ele utiliza 70% menos água. Então, Legal. isso é um dos exemplos, mas para isso você precisa de grandes investimentos, que as fábricas menores têm mais dificuldade de fazer. Então, isso é só para te dar um exemplo. Te dar um segundo exemplo. A gente tem trabalhado em materiais recicláveis de uma forma diferente, materiais assim mais sustentáveis. Então a gente desenvolveu também com o Sertão do Rio Grande do Norte, junto com a Embrapa e com o Sebrae, um novo tipo de algodão que chama algodão agroecológico, que ele não utiliza agrotóxicos e ele também resgatou a cultura do algodão no sertão do semiárido que tinha acabado desde a praga do bicudo nos anos 80. E a gente compra toda essa produção, utiliza na nossa fábrica e a gente criou uma malha que chama uma malha de algodão agroecológico, uma segunda iniciativa. A gente acabou de desenvolver um novo tipo de tecido de jeans que ele usa paras de restos de materiais de jeans antigos e materiais não utilizados, normalmente iam para descarte, para criar um jeans que chama jeans regen, que é regenerativo. Então são muitos exemplos. Além disso, acho que vale a pena assim, falar disso, porque é bastante importante para que as pessoas conheçam o impacto que a nossa indústria gera e também a diferença de comprar no Brasil, de marcas que produzem no Brasil. Então, a nossa fábrica ela tem praticamente toda a matriz energética dela de fontes sustentáveis, que é água e vento, né? Energia eólica. Então, quando você compara algo que você compra, algo que vem da nossa fábrica no Brasil versus o que vem da Ásia, a gente produz 2,5 vezes menos nossa pegada de carbono do que algo que vem da Ásia, porque lá eles usam muito ainda a energia elétrica, ela vem do carvão e é muito poluente. Então, também comprando os produtos que são feitos aqui no Brasil, os produtos são produtos que uma pegada bem menor, bem mais limpos do que produtos que vêm importados. Boa. E para fechar essa parte de negócios, alguma nova parceria com alguma marca? A gente também vai ter uma collab agora, celebrando muito essa potência, essa arte do Brasil. Tem uma estilista que ela fala muito, tem muita brasilidade, que chama Elô Rocha. Agora em dezembro a gente vem com toda uma coleção trabalhada junto com ela e a gente está sempre fazendo coisa. Vai ter coisa em fevereiro, vai ter coisa em abril, vai ter coisa em maio, vai ter coisa... todo dia aqui é um episódio diferente da nossa série. Bacana. Vocês estão preparando algo para a Copa? Porque o ano que vem tem Copa, né? A gente está preparando. Mas isso você tá rindo, não vai pode ser isso a gente conversa mais perto ainda. Então lembra da gente quando puder Sim, falar, tá bom? Claro. Vamos falar um pouquinho agora de liderança. O que para você não sai da moda, não sai de moda quando o assunto é liderança? O que um bom líder tem que ter? Olha, para mim, eu acho que assim, cada um pode ter a sua fórmula, respeito outras fórmulas. A fórmula do André, acho que não pode ser uma pitada só, mas eu acho que eu valorizo muito a verdade. E valorizo muito a simplicidade. Então, eu acho que alguém vai dizer aqui que não está falando a verdade, mas eu acho que a gente vê muito discurso blá, muito discurso bonito, que depois, com o tempo, ele não tem consistência, e as pessoas percebem isso, quando aquilo não é algo que vem verdadeiro. E eu acho que você se conecta com as pessoas de forma mais real, e as pessoas, quando elas enxergam verdade. E às vezes não precisa ser o discurso mais bonito, é bom que ele seja bonito, também faz diferença, mas não precisa ser o melhor discurso, mas se ele tiver verdade e as pessoas sentirem a verdade no líder, eu acho que as pessoas compram muito mais. Eu acho também que a simplicidade, para mim, é um outro valor muito importante.
ele nos aproxima das pessoas, eles tiram a gente da nossa redoma, eles fazem com que a gente entenda a realidade de uma forma mais pura, sem filtros, e que a gente consiga fazer uma gestão melhor do dia a dia, entendendo os problemas com menos interferência. Para mim esse é o benefício primário, mas também tem um benefício secundário, porque também as pessoas gostam de ter um líder que esteja mais próximo, que não vive assim muito apartado. Eu acho que para mim essas são duas coisas que eu valorizo muito e que são caras para mim. Obviamente podia falar aqui de um monte de outros atributos, mas esses são os dois principais. Boa. Falando ainda sobre benefícios, quais são os benefícios que existem hoje aqui para os funcionários da Riachuelo? Eu sei que não é só a sua área, mas eu acredito que você deve ter trocas aí com a RH, que faz com que o funcionário vista a camisa da Riachuelo. Olha, eu acho que o principal atributo da Riachuelo, assim como empresa, é uma empresa que ela tem vontade de fazer, vontade de crescer. Então, um dos nossos valores é a vontade de crescer. Ele bebe do nosso fundador, que é o seu Nevaldo, que saiu com 12 anos do interior do Rio Grande do Norte para Natal, em busca do emprego, com essa vontade de crescer. E a gente é uma empresa brasileira, muito empreendedora, que sempre olha para o futuro de forma otimista e dá liberdade das pessoas de elas sonharem e executarem. Então, acho que as pessoas aqui elas sentem que é um campo fértil para elas praticarem as suas ideias, para elas desenvolverem sonhos e irem atrás, correr. A gente não tem essa estrutura muito fechada que não permite as pessoas sonharem e fazerem. Muito bom. André, nosso tempo está acabando, por isso que eu estou indo aqui para a nossa última pergunta. Tem algum conselho que você ouviu de algum mentor, de algum familiar que te guia como CEO até hoje? Olha, eu acho que mais do que escutar acho que tem muitos conselhos, mas eu acho que eu tenho 26, 27 anos de carreira. E eu acho que eu passei agora por 2 grandes empresas brasileiras. E eu vejo similaridades muito grandes nelas e também nos líderes, nos fundadores. E que são muito inspiradoras para mim. Então, trabalhando no Boticário, onde eu tive a chance de conhecer o fundador e trabalhei muitos anos com ele, eu vi trabalho duro, não tem como pular etapas, e também uma simplicidade. As pessoas assim têm muito sucesso, mas elas não ficam. Ele, por exemplo, não ficou do tipo. Então, para mim, isso é o que faz que as empresas consigam ter longevidade e você continua a entregar valor. Eu não conheci o fundador da Riachuelo fisicamente, mas eu sinto que eu conheci. Ele faleceu há 4 anos. As pessoas falam dele, as pessoas contam histórias, a gente vê fotos, etc. E eu também, ele me inspira muito também, dizendo com a simplicidade dele. Ele era uma pessoa que ia todos os dias para a fábrica, acreditava no poder do trabalho, acreditava em fazer as coisas de forma séria, olhando para o futuro, mas também com muita simplicidade, com menos vaidade. Então eu me considero uma pessoa sou muito grato tenho 50 anos, estou trabalhando, desses 50, trabalhei quase 20 anos em 2 empresas muito grandes brasileiras, e os 2 fundadores são pessoas que têm muitas similaridades e me mostram um caminho muito que eu acredito muito. O legado que você quer deixar. De trabalhar duro, de criar oportunidades com simplicidade, sem colocar vaidade. Todo mundo tem alguma vaidade, mas sem colocar a vaidade no centro. Sempre olhando para o melhor, para o todo. Muito bom, André. Nosso bate-papo foi muito bom, muito inspirador. Mas nosso tempo acabou. Então, quero só agradecer aqui pela sua disponibilidade, por compartilhar novidades do negócio. E aproveito para desejar sucesso para você e para todo o time da Riachuelo. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco do que a gente vive, da nossa história, de alguma forma inspirar um pouco as pessoas e contar um pouquinho do que a gente está fazendo na Riachuelo. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência e espero você no próximo De Frente com o CEO. Até lá!